Hora de conversar com Natália Pazzi, direto de Brasília. Marcelo Queiroga vai permanecer nos Estados Unidos em quarentena, em observação, porque foi diagnosticado com a Covid-19. Caso não tenha sintomas, a gente está cruzando os dedinhos para que isso aconteça, que ele não tenha reações mais sérias. Vai passar 15 dias ali no luxuosíssimo Intercontinental Barclay. Sabe quem já se hospedou ali, Sheila? Bill Clinton, Marlon Brando e Ernest Hemingway. Nada mal, hein? Tem até piano de cauda no quarto. A gente torce para que ele volte logo. Enquanto isso, aqui no Brasil, tem gente defendendo que a comitiva toda permaneça também em quarentena, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Será que vão conseguir segurar o presidente no Planalto? Natália, bom dia. Essa é a grande tentativa da Anvisa, né, Megali? Bom dia para você, Sheila, Carla, essa orientação, recomendação importantíssima da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que foi encaminhada nesta madrugada à Casa Civil, que diz justamente que todos os integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, depois do desembarque aqui no Brasil, que já aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje, fiquem em quarentena, em isolamento total por 14 dias. E isso vale para todos aqueles que tiveram contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta viagem a Nova York nestes últimos dias, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que desembarcou já aqui em Brasília, já está no Palácio da Alvorada e tem uma agenda prevista para hoje à tarde. Esse documento que foi encaminhado à Casa Civil nesta madrugada diz o seguinte, a recomendação da Anvisa, que o desembarque no Brasil aconteça de forma a expor o mínimo possível ambientes e pessoas, isolamento de 14 dias após o último dia de contato com o caso confirmado de Covid-19, que é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cumprimento de isolamento na cidade de desembarque aqui no Brasil, evitando novos deslocamentos até que tenham ultrapassado o período de transmissibilidade do vírus e também que toda a comitiva refaça os testes de Covid-19 aqui no Brasil. E a Anvisa destacou nesta carta, nessa recomendação que foi enviada, para que essas recomendações sejam imediatamente analisadas pela Casa Civil. Agora a gente está aguardando esse posicionamento justamente da Casa Civil, porque é uma orientação, uma recomendação da Anvisa para que isso aconteça. Agora a Casa Civil vai então analisar essa recomendação, essa carta que foi enviada, esse ofício enviado a eles pela Anvisa e determinar justamente se essa comitiva vai cumprir esse isolamento, essa quarentena de 14 dias ou não, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Megali. Muito bem. E a CPI da Covid houve hoje o diretor da Prevent Senior, né? Depois de uma sessão muito movimentada e cheia de ataques de lado a lado, tem tudo para ser um depoimento também muito quente, né, Natália? Com certeza. Esse depoimento de hoje na CPI da pandemia do diretor executivo da Prevent Senior, o Pedro Batista Júnior, deve ser um depoimento extenso, longo, com muita pressão, com muitos questionamentos por parte dos senadores, porque a gente lembra que na semana passada ele não compareceu à data inicialmente marcada. Ele disse que não teve tempo hábil para vir aqui a Brasília, que recebeu essa intimação de última hora, em cima da hora, que precisa ir de 48 horas de antecedência para que isso aconteça. E daí a CPI deu, então, uma semana para ele se preparar. Só que um dia antes dele não vir aqui, né, dessa ausência dele na CPI da pandemia, ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus parcial que permite que ele permaneça em silêncio para não se autoincriminar, mas ele tem que responder aí os demais questionamentos. Ele deve, com certeza, utilizar este habeas corpus hoje, sempre que possível, até mesmo porque a CPI está investigando se a Prevent Senior, essa operadora de plano de saúde, ocultou a morte de pacientes que participaram de um estudo com medicamentos como, por exemplo, a cloroquina e também remédios para o tratamento de câncer que não tem qualquer tipo de orientação, de recomendação ou até mesmo autorização para utilizar aí em pacientes com a Covid-19. E também agora chega à CPI uma reportagem que foi feita pela revista Piauí sobre detalhes da morte do médico Anthony Wong, que supostamente, aí, segundo esta reportagem da revista Piauí que chega agora à CPI, a morte dele foi ocasionada também
pela Covid-19. Ele foi internado com sintomas da Covid, só que esses sintomas e também o PCR, qualquer tipo de dado relacionado a esta morte dele por Covid, também foram omitidos por esta empresa. Então, reportagem que também chega agora às mãos da CPI, que investiga justamente essa questão das mortes dos pacientes e também essa pressão por parte da Prevent Senior para que esses médicos administrassem esses medicamentos com esses pacientes. Inclusive, esses médicos estão, desde a semana passada, dizendo que estão sofrendo aí ameaças por parte desta empresa por terem feito essas denúncias, e o Palácio do Planalto já está se preparando, encaminhou diversos questionamentos para a tropa de choque para que eles defendam o tratamento precoce e também coloquem em dúvida essas denúncias sobre esta empresa, a Prevent Senior. Que coisa. Valeu, Natália. Um beijo, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã, pessoal.